Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa palestra e meditação número 125, no dia 15 de março de 2023. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Toda semana a gente traz um tema voltado para a saúde holística, para a expansão da consciência, temas místicos, esotéricos, enfim, voltados a uns buscadores, né, da luz. E o tema de hoje, ele se reveste de uma importância muito grande, porque ele é um fator fundamental para a nossa saúde de uma perspectiva holística, entendendo-se que o holismo holístico se refere ao todo, né? O ser humano, a espécie humana, ela possui seu corpo físico, que a medicina alopática trata quase que com exclusividade. Nós temos uma parte energética, etérica, energia vital. Temos uma componente fundamental para a saúde, que é o aspecto emocional, que é um outro campo do nosso campo áurico. E tem também o aspecto mental. Então, esses quatro campos, físico, etérico, emocional e mental, é conhecido como quatro corpos inferiores. E, evidentemente, existe a conexão espiritual, que nos conecta ao eu superior através do chakra coronário da glândula pineal. Observe uma coisa interessante. A ciência, de uma maneira geral, ela é a mesma, possui os mesmos atributos, seja a matemática, a física, a química, a eletrônica, física quântica, ela não tem diferenciação entre a sua aplicação, se é no Japão, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar. Ela tem as mesmas leis, né? Agora, quando chega na coisa mais importante para o ser humano, que é com relação sua saúde, ao seu bem-estar, então ela se divide, né? Então tem uma medicina ocidental, tem uma medicina chinesa, tem uma medicina tibetana, tem uma medicina hindu, ayurvédica, a medicina russa, que também tem muitas componentes peculiares, né? Então, por que isso, né? Então é importante relembrar que nós, ocidentais, sofremos uma limitação e uma lavagem cerebral a partir do início do século passado, do século XX, precisamente no ano de 2011, 1911, 112 anos atrás, pelo famoso relatório Flexner. Em inglês é Flexner Report. Então, em que consiste o Flexner Report? Que você pode encontrar muitas informações na internet, né?
que foi aí, a partir daí, que teve o nascimento da medicina ocidental alopática, a alopatia, baseada em uma concepção do ser humano apenas de uma perspectiva física, como se o ser humano fosse uma máquina e as doenças tinham que ser combatidas, o antidepressivo, o anti alguma coisa, né? Como as doenças, os medicamentos, é tudo antitérmico e assim sucessivamente. Antibiótico, tantos outros. Então, dentro dessa concepção que foi criada nos Estados Unidos, a partir desse relatório Flexner, que foi financiado pela Fundação Rockefeller, uma fundação sionista, e o Carnegie Foundation, também a Fundação Carnegie, então, que hoje eles são os maiores proprietários, né, dos laboratórios farmacêuticos e controlam o FDA, o Food and Drug Administration, que é a Anvisa dos Estados Unidos, que aprova os medicamentos, cujo nome dá a entender para os menos avisados, os leigos, que é um órgão federal, como é a Anvisa aqui no Brasil, mas isso não é verdade, porque o FDA, na realidade, é um órgão privado e financiado pelos laboratórios farmacêuticos. E hoje é o segundo maior negócio do planeta, a indústria da doença, né? Quando nós sabemos que a saúde humana e a doença, que é a falta de um equilíbrio geral, ele é multifacetado, né? Ele tem um aspecto mental muito grande, que a própria ciência, os pesquisadores de ponta, já identificam que, por exemplo, a sua biologia, sua genética, as suas células funcionam de acordo com suas crenças, né? Como é já comprovado, relatado, um conhecimento ancestral pelo Bruce Lipton, no seu famoso livro A Biologia da Crença, né? Então, o efeito placebo, que é um dos marcadores para identificar se um produto farmacêutico tem valia, se tem efeito, é fazendo uma medição com relação ao do princípio ativo em comparação com o efeito placebo. Então, como vocês sabem, o efeito placebo é o paciente, a pessoa que está tomando medicamento, acredita que tem o princípio ativo e não tem nada, mas ele funciona. Então, o aspecto mental, para ativar o sistema imunológico, que é outra glândula importantíssima, que é a glândula timo, aqui no centro do peito, ela produz as células T e B, que são células que combatem, né, as enfermidades físicas. E elas são altamente afetadas também pelo nosso aspecto mental. Então, esse é o primeiro aspecto, componente fundamental para a sua saúde ou para a sua doença. É qual é o seu aspecto, sua mentalidade positiva e negativa, vamos dizer assim. Um outro aspecto fundamental para a saúde ou para a doença é o seu aspecto emocional. E ele se reveste de um poder maior, porque as emoções, elas são, de uma maneira geral, influenciadas por dois aspectos: o seu aspecto mental e o seu aspecto histórico, né? Então, existem pessoas que carregam traumas de várias
várias fases da vida, tanto desta encarnação, principalmente da infância, que é muito mais vulnerável, né? Mas alguns desequilíbrios, alguns traumas, eles são originários em outras encarnações. Isso é muito claro nos casos das fobias, né? As pessoas têm fobias que trazem de outra encarnação. Como existem também de outras encarnações os sinais de nascença, marcas de nascença, né? Então esse é o segundo aspecto importante para a sua saúde de uma perspectiva holística. O terceiro aspecto é a parte energética. Essa parte energética ela tem um portfólio enorme de componentes, né? Desde ambientais, de alimentação, de água, do seu próprio estilo de vida. E tudo isso contribui e vai refletir na parte física do ser humano, né? Dentro dessa concepção holística, nós temos os nossos chakras, que são vórtices energéticos. Esses vórtices, a palavra chakra vem do sânscrito, do hinduísmo, eles significam rodas girantes, né? Fazendo uma analogia, porque os yogis, os místicos hindus, como em muitos países existem, têm visão astral, visão etérica, né? E eles viam os chakras como uma roda que gira, né? Na realidade, ela é uma roda que gira, mas uma roda magnética. Ela não é uma roda, não é uma concepção de uma roda física, né? E esses nossos chakras, eles têm dois aspectos. Tem um aspecto externo e um aspecto interno. Deixa eu mostrar aqui para você, para facilitar a compreensão. O aspecto interno, esse é o fisiológico que está relacionado às nossas glândulas endócrinas, né? Como você sabe, as glândulas, elas produzem hormônios que são, na realidade, mensageiros informacionais químicos, né? Então, começando de baixo para cima, nós temos o chakra básico, que está correlacionado às glândulas suprarrenais, que produzem o cortisol e a adrenalina, que são ativadas quando a pessoa está estressada, com medo, com aspectos de fuga ou luta, né? Mais voltada à sobrevivência física do próprio ser. Então, nesse aspecto automático, as suprarrenais, elas alimentam o chakra básico, que é a nossa conexão à Mãe Terra, que a gente vai ver na próxima imagem. O segundo chakra, que é o sexual, ele está ligado às gônadas masculinas e femininas, sendo as femininas os ovários, e no caso do homem são os testículos, né? Então isso aí é um outro chakra também de sobrevivência, no caso de sobrevivência da espécie, né? E aqui vem um dos grandes mistérios da natureza, que você observa nas plantas e nos próprios animais não humanos, todo um processo de interação sexual para perpetuar a espécie, tanto dos animais, reino vegetal, quanto animal, né? O terceiro chakra
ele está ligado ao pâncreas. E ele está mais relacionado ao mundo da matéria, ao mundo social, o mundo da terceira dimensão. Então, é aí que estão aí a reação do organismo pelo fogo, elemento fogo, né, do pâncreas, do fígado e do estômago, quando a pessoa está estressada, né, estressada no seu aspecto tridimensional, pessoal, financeiro, familiar, social, profissional, né? Então aí vem os problemas gástricos, etc. Então esses três primeiros glândulas e chakras correspondentes, eles são votados assim a uma vida de sobrevivência, né? No mundo da matéria. O chakra cardíaco, ele, que é a glândula timo, ele é um chakra intermediário entre os três chakras inferiores e os três chakras superiores. E ele tem a conexão com a saúde, né, com a glândula timo, como nós já falamos, sistema imunológico. O grande catalisador deste chakra é a amorosidade, o amor incondicional, né? A bondade, o altruísmo. Então, o amar pessoa altruísta, pessoa bondosa, generosa, ela é muito mais do que um aspecto moral ou espiritual. Ele tem uma consequência direta na sua saúde de uma maneira geral, porque ela ativa o seu sistema imunológico, né? As suas defesas naturais. Então, o ato de amor é um ato de cura, na realidade, própria e também contribui para outras pessoas. E os três chakras superiores, que são o quinto chakra, que é a tireoide, ela já é uma glândula importantíssima, como todas são, né, na realidade, do ponto de vista endócrino. Ele, do ponto de vista emocional e mental, ela é afetado pela expressão. Se a pessoa expressa a sua verdade, se ela tem essas glândulas funcionando adequadamente. Se a pessoa engole sapos, como a gente fala no popular do Brasil, então a pessoa tímida, ela bloqueia esse chakra e vai afetando positivo ou negativamente, dependendo do comportamento, as glândulas além da tireoide, as glândulas abaixo dela. Porque existe uma hierarquia muito interessante das glândulas acima que controla as de baixo. A próxima glândula, já no centro da cabeça, nós temos a pituitária, também chamada de hipófise. Na medicina, ela é considerada como a glândula mestra, a glândula pituitária, porque ela controla todas as glândulas, toda a engenharia dessas glândulas abaixo dela. Ela é a mestra do ponto de vista fisiológico, né? E praticamente um pouquinho acima da pituitária, que fica numa entrância cerebral, chamada célula tússica, existe a glândula pineal. A pituitária está ligada ao chakra frontal, que é aquele que é medido entre as sobrancelhas, é o terceiro olho, né? E a glândula pineal,
é a nossa conexão cósmica para o eu superior, para o nosso aspecto espiritual, né? Então, é por isso que nas tradições cristãs, a pessoa santa, que significa que tem a conexão espiritual ativada, ela tem uma auréola, né? Que é a mesma coisa que a simbologia daquele montezinho de uma pineal na cabeça do Buda. Só que na realidade, isso não é um atributo só de pessoas santas ou de um Cristo ou de um Buda, mas na realidade é para todo ser humano cujo destino é o despertar a consciência, que é através da ativação de todos os seus chakras. E quando a pessoa tem essa conexão ativada em todos os chakras, existe um fluxo energético, magnético, que flui do chakra básico até a pineal, chamada na tradição hindu de Kundalini, energia Kundalini, né? As pesquisas modernas criam outros nomes para Kundalini, como campo de indutância e outras coisas mais. Mas é só o nome que é novo, que o conhecimento é ancestral. Enquanto nós vimos que no aspecto interno os chakras estão ligados às glândulas endócrinas, né? Exteriormente, esses vórtices, que funcionam como se fossem antenas de radioreceptor, eles fazem uma conexão magnética entre o Sol e a Terra. Então, este é um aspecto externo, cósmico, do ser humano. Então, aqui você consegue ver com clareza astronômica, né, que a energia, a luz do Sol irradiada, ela é refletida num cristal, ou como visto no arco-íris, ela gera um espectro de 7 frequências. A mais baixa é o vermelho, depois laranja, amarelo, verde, azul, celeste, azul índigo e violeta. Então, os nossos chakras, eles atuam como se fossem rádios receptores, que entram em ressonância magnética com uma frequência que vem do Sol. E o mesmo ocorre com relação ao nosso planeta, nossa mãe Gaia. Da mesma configuração magnética. Então você vê aqui o núcleo da Terra, é um cristal de ferro incandescente, e ele vermelho, e essa frequência irradiada do núcleo da Terra é que vai entrar em ressonância com uma antena que nós temos, que é o cóccix, né, no final da nossa coluna vertebral, que sintoniza essa vibração que vem do núcleo da Terra. É o chakra básico, a nossa antena terráquea. A próxima camada da Terra é o manto ou magma, que esfria, fica laranja. Esse laranja entra em ressonância com o chakra sexual, com as nossas gônadas. E, por sua vez, está em conexão com a mesma frequência que vem do Sol. O nosso Sol, como você sabe, é uma estrela chamada de quinta grandeza, amarelada, né? Então, esse amarelo do Sol, ela incide na superfície da Terra, do nosso planeta, e entra em ressonância com o pâncreas, complexo solar. Observe aqui uma curiosidade
interessante, né? A própria medicina ocidental, que não reconhece essas características, chama esse plexo de plexo solar, plexo do Sol, tá vendo? Aqui vem muito interessante, numa terra natural, porque a terra hoje ela está muito agredida, né? Mas acima da terra, naturalmente, existe o reino vegetal. E o reino vegetal, pela própria criação divina, ele é verde, né? É verde e produz a fotossíntese, as plantas a partir da fotossíntese, ela sintetiza o raio do sol e transforma no oxigênio que nós respiramos, né? E não por acaso o anel do médico brasileiro é verde, né? Se descobriu que pintando as unidades, as UTIs, unidade de terapia intensiva, de verde, que antigamente era branco, o verde ajuda na recuperação dos pacientes. A próxima camada da Terra é o azul celeste que a gente enxerga, né? Esse azul celeste é da mesosfera, entra em ressonância com a glândula, a tireoide, e, por sua vez, entra em ressonância também com o azul celeste que vem do Sol. A próxima camada da atmosfera é a ionosfera, que é uma camada eletrônica de íons, né, por isso que ela é chamada de ionosfera, é azul índigo. Então ela entra em ressonância com a glândula pituitária, o chakra frontal, e que por sua vez faz a conexão com a frequência índigo, azul índigo, que vem do Sol. E existe uma última camada por fora da Terra, chamada exosfera, além do cinturão de Van Allen, que protege a atmosfera da Terra do vento solar. Ela é violeta. Então ela entra em ressonância com o chakra coronário, que é a glândula pineal, que é uma outra antena. Então nós temos uma antena cósmica, que é a pineal, que nos liga ao cosmos e ao eu superior, e nós temos uma antena no outro final da coluna, que é a conexão à Terra. Outra curiosidade interessante é que esse chakra é chamado de chakra coronário, é violeta, e a corona, a última camada do Sol, também chamada de corona, ou corona, e também é violeta. E essa aqui é uma informação da NASA, né, Agência Espacial Norte-Americana, que mostra que a coroa do Sol ela é violeta e forma toroidal. E como a gente já sabe, o toroide ou torus é a forma geométrica predominante no universo, né? O nosso campo áurico, a nossa aura, ela também tem uma forma de torus. Da mesma forma que o campo magnético da Terra, a sua atmosfera também forma toroidal, né? Nós temos um polo sul na Antártica e um polo norte no Ártico, né? E o campo magnético flui do polo norte, do polo sul para o polo norte. Então eu vou inverter aqui novamente. Muito bem. Então, esta rápida abordagem dá uma percepção
científica, né, da importância para a nossa saúde de uma forma geral, de ter a sua energia, os seus chakras harmonizados, né? Existem várias formas de harmonizar seus chakras, várias terapias holísticas, né? Pode ser feita de forma presencial, pode ser feita de forma remota. A meditação que nós partilhamos todas as quartas-feiras e vamos fazer hoje novamente, ela de uma forma indireta, ela também trabalha com a ajuda de seres de luz, a harmonização dos nossos chakras, né? Só relembrando que a energia flui pelos chakras, entra pelos chakras, entre aspas, né? Sintonizado pelos chakras, e flui pelo corpo, pelos nervos energéticos, chamados de meridianos da acupuntura, na medicina tradicional chinesa. Então, você tendo esses chakras, esses vórtices energéticos, vibracionais harmonizados, você naturalmente ativa o fluxo energético nos meridianos de acupuntura, né? E à medida que a gente vai aumentando a nossa vibração, o que corresponde a uma subida dessa energia Kundalini através dos chakras no sentido ascendente, você vai também mudando a sua percepção da realidade, né? Porque é o seu nível de consciência de cada pessoa, o espectro da consciência de cada pessoa, que vai definir para ele o que é a realidade, né? Então, uma pessoa de mais saber, mais conhecimento, ele já vê uma realidade de uma forma mais sutil do que uma pessoa, por exemplo, que está no estado de sobrevivência, né, como uma pessoa em estado de viver na rua ou nessas condições horríveis, né, que tem muitas pessoas nesse planeta, com 7 bilhões de pessoas, cerca de 4 bilhões, mais de 4 bilhões, vive abaixo da linha da pobreza, né? Isso aqui não é o assunto de hoje. Então, à medida que você vai sintonizando os seus chakras com as vibrações, tanto do Sol quanto da Terra, você vai despertando a sua consciência, vai ampliando a sua percepção da realidade, né? Que é isso que é expandir a consciência. Até um momento onde, deixa eu ver se eu acho aqui, então aqui está. Então nessa figura você vê que, rapidamente, né, que nós temos vários estados de consciência e o mais elevado é quando a pessoa desperta a consciência com a ativação da sua glândula pineal e de todos os outros chakras, que permite que você saia desse mundo da tridimensionalidade, do mundo da matéria, da sobrevivência, né, para um estado de consciência desperta, o nível do eu superior, o nível espiritual, né? Então, quando você consegue fazer essa reconexão a um estado da sua essência, o seu eu superior, a quinta dimensão, você começa a receber as intuições, as revelações que surgem naturalmente, né? Evidentemente, quando você coloca a intenção de acessar o seu eu superior, você está exercendo o seu livre-arbítrio
e é aquilo que Jesus dizia, né? Que busqueis e achareis, bateis que a porta se abrirá, etc. Então, quando você consegue se libertar desse mundo de dualidade, que na realidade não é nem um mundo de dualidade, é um mundo mais de uma unidade só, da escravidão da matéria, né? Porque as pessoas hoje, elas, grande maioria, ela não vive, ela leva uma vida vegetal, né? Então, à medida que você vai expandindo a sua percepção, a sua vibração, começam a fluir naturalmente as suas intuições, que devem ser honradas, né? Não esquecendo que nós estamos aqui nesse planeta não para a satisfação do ego, né? Mas para a distribuição de um talento que é seu. Cada um de nós temos um talento, um dom, que foi construído ao longo de muitas e muitas encarnações, né? Então, nós estamos atualmente num momento onde muitas pessoas, principalmente os mais jovens até, né, estão despertando, e temos a ajuda de seres de luz, por causa da vibração planetária que está muito alta também, por conta das constelações de Aquários e da constelação das Pleiades. Então, existe muita ajuda, vamos chamar assim, espiritual, de seres de luz, de várias dimensões, né? Então, esse era o tema de hoje para a nossa reflexão, né? Porque tudo tem que passar pela nossa reflexão, e à medida que você vai se familiarizando com isso, as intuições vão ficando cada vez mais claras e as pessoas vão ficando cada vez mais confiantes, né, em seguir essas recomendações que vêm do nosso eu superior. Muito bem. Vamos agora à segunda parte, que é a nossa meditação MAP. MAP significa Movimento Ascensional Planetário. É uma meditação que é um presente da hierarquia espiritual, né, a Grande Fraternidade Branca, com o propósito de ajudar as pessoas, a todas as pessoas, independente de qualquer iniciação ou qualquer procedimento, basta a invocação dos seres de luz com os mantras que nós disponibilizamos, né? Que nós usamos na frequência, na terapia de frequências de luz, uma terapia pleiadiana, siriana, né? Que nós podemos fazer tanto de forma presencial como também de forma remota. Então, esses mesmos mantras, eles são utilizados para invocar os seres de luz. O ideal é que seja feita antes de dormir, porque quando a gente dorme, o nosso campo áurico se desprende, né? A nossa alma se desprende do corpo físico e vai para o chamado plano astral. Então, fica mais fácil para os seres de luz, os pleiadianos, sirianos e cherokees, trabalharem harmonizando, né, os nossos chakras, os nossos corpos sutis, e o que promove uma saúde holística de uma forma abrangente. Relembrando que isso funciona como doses, como homeopatia, né? São pequenas doses que você deve fazer todas as noites. Crie o hábito, né, como vocês fazer, escovar os dentes e tomar banho, etc., né, antes de dormir. Então, nós vamos praticar agora, fechando os olhos.
escute apenas a minha voz, procure um lugar confortável, sentado, deitado. Recomendamos que quando você for fazer antes de dormir, faça suas preces pessoais, né? Todas as preces têm uma ajuda, um poder de ajudar. Ela aumenta a vibração, né? Então, isso é importante. O que nós recomendamos também é que seja feita a grande invocação, que nós vamos fazer aqui, que é uma prece universal, supra-religiosa. Depois nós fazemos a invocação dos seres de luz, através de mantras, e aí você coloca a sua intenção. A intenção é uma forma de você orientar os terapeutas da luz, né, naquilo que você deseja que seja a sua prioridade, né? Que nós temos tantas questões a serem resolvidas nesta encarnação que é bom priorizar, né? Então você coloca a sua intenção, colocando a sua prioridade, se for o caso, tá bom? Se não, eles vão trabalhar numa harmonização geral dos seus corpos sutis e dos seus chakras. Muito bem. Então, a grande invocação você repete junto comigo, de forma verbal ou mental, você escolhe. Então, a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Relembrando que você pode ensinar isso aí para outras pessoas, né? Seja você um agente de divulgação. E se você tiver alguma dúvida específica, pode me contactar através do WhatsApp, que nós teremos o maior prazer em esclarecer, tá bom? Então vamos agora à invocação dos seres de luz, com seus mantras. Dos pleiadianos, o mantra é Aloha, 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, o mantra é Akita Mani Io, 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E os sirianos, Ia Iuma, 3 vezes. Ia Iuma, Ia Iuma, Ia Iuma. E agora você coloca a sua intenção. Se você for dormir, já está pronto. Se não, você fica uns 10, 15 minutos aí, que forma aqui uma egrégora e a gente fica ancorando essa plataforma energética. Então, a todos uma boa meditação. E amanhã ela fica disponibilizada nesse canal do Instagram. E amanhã a gente disponibiliza também no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca, tá bom? Gratidão a todos. Namastê.